parte do Senhor e da nossa parte. Amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 1 diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a quatro escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre os 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Verso 9. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo, e me livrou da mão de Herodes, e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Pode se sentar em nome de Jesus. Aqui nós observamos essa história, que uma grande perseguição estava acontecendo no meio do povo cristão, no meio dos discípulos, no meio dos apóstolos. E esse Herodes era neto de Herodes o Grande. Se vocês observarem, Herodes, o avô, o grande,
manda matar as crianças de Belém. O pai manda decapitar João Batista. E agora o neto passa a fio da espada Tiago. Esse Herodes, ele tinha uma boa aceitação no meio do povo judeu, no meio dos religiosos da época. E a gente observa que o evangelho estava crescendo, a igreja estava florescendo. Pedro, ele prega, 3.000 pessoas se convertem. Depois ele prega, quase 2.000 se convertem. Aí Pedro é preso uma vez, Pedro é preso uma segunda vez. E a obra de Deus está crescendo. As pessoas estão, os discípulos estão sendo esparramados. Só alguns apóstolos ficaram em Jerusalém. E a gente observa que Herodes tenta fazer uma média com o povo. E passa Tiago ao fio da espada. Mata Tiago, não Tiago, irmão de Jesus, mas Tiago, irmão de João. E o interessante é que Tiago e João disputavam juntamente com a sua mãe quem que se sentaria do lado de Jesus. E aí Jesus, ele fala, olha, vocês querem sentar do meu lado, vocês estão disputando essas coisas, mas eu quero saber o seguinte, vocês estão preparados para serem batizados com o meu batismo e beber o cálice que eu vou beber? Não, estamos preparados, sim, estamos preparados. Pois então, passou a fio da espada, bebeu o cálice que o Senhor bebeu, e agora ele se assenta junto com a presença de Jesus, do jeito que Jesus falou. Então, agora Pedro era um homem que se destacava, Pedro pregando o evangelho, a Pedro, Deus usando para 5.000 pessoas, Pedro sendo usado no Atos 4, Atos 5, do capítulo 1 até o 12, você vê Pedro como uma figura muito importante da crescente igreja primitiva. Então, Herodes, ele pensou consigo, eu vou lançar esse homem no cárcere, eu vou colocá-lo ali dentro, porque a gente precisa acabar com esse negócio está tomando proporções grandes, então a gente precisa silenciar. Só que o texto me diz que era a festa dos pães asmos, ou seja, a festa dos pães sem fermento. Um dia era Páscoa e 7 dias era a festa dos pães sem fermento. Então, de acordo com a lei judaica, não podia maltratar ninguém durante o período da festa. Por isso que eles pegam Pedro e colocam dentro do cárcere para que, passada a festa da Páscoa, a festa dos pães asmos, Pedro fosse sentenciado à morte e Herodes viesse fazer média com o povo e ganhar popularidade do povo, porque Herodes era uma figura importante, governava a região da Palestina, ele era apoiador dos imperadores romanos. Então esse homem queria fazer média, queria a glória para si, e Pedro novamente ele é preso, mas ele não é preso em uma prisão qualquer, ele é colocado dentro de uma prisão, aleluia, uma prisão que tem 4 guardas, porque é assim que o texto diz. Então havia 4 soldados, 16 soldados para guardar este homem. Então esse homem estava ali, sentenciado pelo homem à morte, sentenciado para se calar. Mas eu quero dizer para você que Pedro estava guardado no cárcere, mas antes mesmo de estar
guardado no cárcere, Pedro estava guardado por Deus, aleluia, estava guardado pelos anjos, porque a palavra do Senhor diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem e o livra. Louvado seja Deus. Então Pedro estava muito mais que guardado. E outro detalhe importante, a igreja fazia incessante oração por Pedro. Louvado seja o nome de Jesus. E aqui é onde faz a diferença. A igreja estava orando incessantemente a favor de Pedro. A intercessão, ela é extremamente poderosa. A intercessão, ela demonstra de que nós estamos bombardeando o céu em favor de uma outra pessoa, em favor de uma situação. Quando a igreja se une em oração, esses homens não tinham privilégios políticos, não tinham apoio governamental, pelo contrário, o governo estava a perseguir a igreja. Mas esses homens, essas mulheres, tinham a consciência de que eles dependiam do Senhor Jesus Cristo, que eles dependiam daquele que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eles se voltavam e se dobravam para aquele que era maior que Herodes, para aquele que era maior que Cláudio, imperador romano. Então esta igreja depositava esperança e fé no poder da oração. Aleluia, louvado seja Deus. E por isso esta igreja era triunfante. Essa igreja marchava. Porque essa igreja entendia que diante dessas situações, para Deus mudar, só seria através da oração intercessória, só seria através da súplica e do clamor. E é esse o nosso problema, que a gente muitas vezes não acredita que a oração pode mudar. A gente acredita desacreditando. Muitas vezes a gente não ora, não coloca na mão de Deus, quer que Deus mude situações. A situação de Pedro foi mudada pela oração. Aleluia. A oração fez o anjo ir lá na cadeia, tirar Pedro da cadeia. Então quando você intercede pelo seu irmão, pela sua irmã, quando você compra a briga em oração, Deus move os céus. A oração fez aquele anjo ir até a cadeia. E o anjo pega Pedro. Então a situação de Pedro era a morte. Ele estava esperando a morte. Pedro não ia ser sentenciado para ser liberto, para ser liberado, mas ele ia ser sentenciado para morrer. E a gente observa que a igreja estava na casa de Maria, orando, buscando ao Senhor. Eu e você só vamos vencer se nós dobrarmos os joelhos. Não diz a história que, não sei se foi uma rainha da Inglaterra que falou que não tinha medo de um exército, se não me engano foi ela. Ela não tinha medo de um exército, mas ela tinha medo daqueles crentes que dobravam o joelho em oração. Porque a igreja hoje, irmãos, ela, não vou generalizar, mas uma boa parte dela está buscando resolver os problemas, resolver as situações com chavos, com pedidos, com influência, e estão deixando de resolver as coisas na oração. Essa igreja só vai triunfar, só vai vencer e crescer se nós unidos estivermos em oração. Se a gente não se unir em oração, essa igreja não vai prosperar.
E Deus não vai operar nesse lugar. Mas graças a Deus que Ele é misericordioso, Ele está operando. Louvado seja Deus. Pelo mínimo que a gente está fazendo, pelo tão pouco que estamos fazendo, nós estamos vendo Deus operar coisas grandiosas aqui no nosso meio. Quem esteve nessa quinta-feira, viu como Deus operou poderosamente dentro dessa igreja. Pessoas foram curadas instantaneamente. Deus fez coisas sobrenaturais no meio de nós. Então, a igreja estava em oração incessante por Pedro. E quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinela às portas, e as sentinelas à porta guardavam o cárcere. O camarada estava dormindo, irmãos. Sabe por que ele estava dormindo? Porque ele cria em Jesus. Ele acreditava que Jesus poderia mudar a situação. Ele sabia que a igreja estava orando incessantemente por ele. Então, dentro de uma cadeia, dentro de uma situação adversa, Pedro está dormindo calmamente, amarrado com dois soldados. Eu não sei, o texto não me diz, mas eu posso pensar que o soldado devia falar: esse camarada é doido. Amanhã ele vai ser morto e ele está aqui dormindo como se nada tivesse acontecendo. Mas sabe o que é isso? Ele estava desfrutando de uma paz de Deus, da paz de Cristo. Aprenda uma coisa: a paz de Cristo, a paz de Deus que excede todo entendimento, ela não significa ausência de conflitos. Aprendam isso. A paz de Jesus Cristo não é ausência de conflitos. Eu quero que Deus me dê paz. Então, se Deus vai me dar paz, porque o conflito vai sair? Não. É no meio do conflito, é no meio da guerra, é que Deus vai manifestar a sua paz, vai lhe dar serenidade e certeza para você traspassar por aquilo ali. É isso que é a paz de Jesus Cristo. E é o que Pedro estava fazendo aqui. Pedro estava deitado, dormindo, acorrentado. Ele estava dentro de uma cadeia, e dentro da cadeia ainda estava preso de novo. Então, para você ver, ele era tido como o perigoso, né? O homem para eles era o perigoso. Irmãos, quando a gente ora e busca a Deus, e a igreja está na dependência de Deus, nós somos perigosos sim, irmãos. Mas somos perigosos para o diabo, irmãos. Porque a igreja vence. As portas do inferno não prevalecem contra ela. E de repente, no versículo 7, eis que, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinja a calça e as sandálias. Ele assim o fez e disse-lhe: mas põe a capa e segue-me. Ou seja, o homem estava dormindo, o anjo deu uns cutucão na costela dele e falou: meu filho, acorda, meu filho. Ou seja, um clarão, uma luz ilumina aquele cárcere. Então você pode estar passando em um momento de densas trevas, de lutas profundas, mas quando a presença de Deus chega, ilumina o ambiente, traz a claridade às coisas e lhe dá uma direção dizendo: levanta e me segue, aleluia, louvado seja Deus. E as cadeias, elas caem por terra. As portas de bronze abrem. Os ferrolhos de ferro se despedaçam. E Deus aplana as veredas, como diz no livro de Isaías. Louvado seja o nome do Senhor.
o nosso Deus, não diz a palavra no Salmo 91, que Ele dará ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para que não tropecemos com o nosso pé em pedra. E é assim o nosso Deus. Os anjos são seres espirituais ministradores para aqueles que hão de herdar a salvação, como está em Hebreus capítulo 1. Eles estão a serviço de Deus, e eles estão a serviço do homem, amando de Deus. E Deus mandou só um anjo. E Pedro não estava pelado, ou seja, Pedro estava com a túnica, falou: aperta teu cinto, te arruma, te apruma, calça, sandália, e vamos embora, meu filho, porque aqui não é o teu lugar. Então o que a gente aprende? Que a gente passa pelas lutas, mas elas não são eternas, elas são momentâneas. Pedro entrou em uma luta, foi preso, sentenciado à morte, mas a oração intercessória mudou a história e tirou Pedro daquela situação. E quando você intercede por alguém, ou quando você ora por alguém, você arranca aquela pessoa de uma situação triste e faz com que ela prossiga a sua caminhada. Então, saindo, seguia, não sabendo que era real. Pedro ainda estava meio sonolento. O sono do camarada estava tão bom que ele ainda não sabia se era real, se ele estava dormindo, se ele estava tendo visagem, o que era aquele negócio. Mas aí ele foi indo. E ele achava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira, a segunda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Sabe o que eu acho? A gente até comentou isso na escola bíblica dominical, né? De uma forma descontraída. A gente brincou aqui que quem inventou a primeira porta automática foi o nosso Deus, né? Você chega lá no shopping, você põe o pé, ela se abre. Então aqui a gente vê isso, irmãos. Pedro estava passando com o anjo. Irmãos, Deus fez alguma coisa que cegou o entendimento daqueles homens, daqueles soldados, e Pedro foi marchando, passando as portas abertas. Ninguém pôde fazer nada contra a vida daquele homem, porque ainda não era tempo desse homem partir, não era tempo desse homem se calar. Esse homem tinha algo para fazer. Então, em nome de Jesus Cristo, a porta está posta diante de ti, aberta. Então prossiga, não te cale, ande, fale, faça a obra de Jesus. Aleluia. Não foi assim que Jesus disse para a igreja de Filadélfia: eis que pus uma porta aberta diante de ti, que fecha ninguém abre, que abre ninguém fecha. Eu tenho a chave de Davi. Jesus não foi no inferno tomar a chave de Satanás. Isso não tem base bíblica. Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno. Então é ele que abre, é ele que fecha. Aleluia. Ele não precisa tomar nada de ninguém. Está lá em Apocalipse capítulo 1, que ele tem a chave na mão. Então esse homem foi passando, e esse homem foi andando. E quando chegaram do lado de fora, o anjo se aparta. E aí para onde ele vai? Aí ele ainda ficou meio assim, coçando a cabeça, né? Tipo, digerindo, processando, melhor dizendo, processando o que estava ocorrendo. E aí ele lembrou: rapaz, tem um povo orando por mim ali, então eu vou lá. Aí ele vai, aí ele cai em si, e diz no versículo 11: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. A expectativa do povo era a derrota e a morte de Pedro. E a expectativa do diabo é que você morra na fé e que você morra fisicamente. Mas Deus verdadeiramente livra os seus servos, as suas servas.
Deus muda situações, Deus muda sentenças. Neemias 13:2 diz que Deus transforma maldição em bênção. Ele muda histórias. Aleluia. E ele considerou a situação. E Deus frustrou a expectativa do inimigo. Porque o povo estava na oração. O povo estava na presença de Deus. E enquanto estivermos na presença de Deus, unidos em oração, em uma só fé, um só batismo, um só Espírito, um só propósito, Deus vai frustrar todos os planos do diabo na sua vida e nas nossas vidas. A expectativa do povo era: Tiago já foi, aí agora vamos, não, nós somos religiosos, então a gente não pode fazer mal para ninguém, vamos passar 7 dias, 8 dias aqui, adorando a Yahvé, glorificando a Jeová, e quando acabar nós vamos passar a espada no camarada. E aí quando ele vai lá, cadê o cidadão? Cadê o sujeito? Olha, mas ele estava aqui, rapaz. Aí não está mais lá. Aí Pedro resolve ir à casa de Maria, mãe de João Marcos, né? Onde as pessoas estavam congregadas e oravam. E aqui eu vejo uma cena muito engraçada, irmãos. Estou falando que muitas vezes a gente ora com fé e mesmo e aí muita gente até desacredita que a gente está orando, no que a gente está orando. Nossa, eu não sabia que deu para fazer um negócio desse, né? A Bíblia Sagrada diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Aí ele chega lá, né? Rapaz, eu tenho que ir lá avisar o povo, tenho que agradecer, tenho que glorificar com esse povo aqui. Aí vai lá Pedro. Ô, abre aí! Aí está lá ela. Aí vai a criada, né, Rod. Aí Rod vai lá, reconhece a voz de Pedro e sai correndo. Olha, irmãos, Pedro sai de uma prisão e não consegue entrar na reunião de oração, irmãos. Olha que coisa engraçada, irmãos. Ele sai milagrosamente de uma prisão extremamente vigiada e aí depois ele não consegue nem sequer entrar na casa de Maria. Está lá batendo na porta lá. Olha só que cena. Aí Rod ouve a voz e fala: meu Jesus, isso é o fantasma. Não, isso é assombração. E aí ela ficou tão alegre que nem fez entrar. Mas voltou correndo a anunciar que Pedro estava junto ao portão. Aí o povo: tu tá louca, mulher? Tu tá louca? E ela dizia: não, é ele mesmo, é ele mesmo. Aí o povo: não, é o anjo de Pedro, porque eles achavam que existia anjo da guarda, né? Então, Pedro batia de novo: abra aí, sou eu mesmo. Não é alma penada, não é anjo, nem ninguém não, é eu mesmo. Então, quando nós orarmos, a gente tem que aprender com isso aqui. Quando a gente orar, a gente tem que acreditar que Deus, Ele é poderoso para responder às nossas orações, irmãos. Então, dentro por Pedro. Não era o propósito, não era libertar o homem de Deus. Aí o homem de Deus sai. Não, misericórdia, alguma outra coisa. Menos isso. E aí Pedro lá: abre aqui pelo amor de Deus. Aí. Olha só que cena, né? Aí, o povo quando abre, o povo fica atônito. Fica espantado. Meu Deus, olha. Não é que Deus ouviu a oração mesmo? Aí o povo começou a glorificar, a falar em voz alta, aquela coisa toda. Pedro: abaixa. Senão vai vir a polícia de Herodes aí, vai bagunçar de novo o negócio aí. Então fica quieto aí. E aí, ele conta como o Senhor o tira da prisão. E ele ainda diz: anuncie isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar.
Então já não se vê mais Pedro, a não ser em Atos 15, depois já não se sabe mais Pedro onde está. Pedro, ele saiu pregando o evangelho. A gente entende pelos textos que ele passou em Corinto, porque a Bíblia fala que uns eram de Pedro, outros eram de Paulo, outro era de Apolo. Então a gente entende que ele deu uma passada lá em Corinto, ou seja, olha, vocês oraram, eu recebi a bênção, estou livre, e agora, meu amigo, não tem quem me pare mais, eu vou me embora anunciar o nome de Jesus, e esse homem some do livro de Atos. E aí entra Paulo, e aí a história toda é com Paulo. Do 13 ao 28 é só Paulo. E aí, a história não para por aí. Aí a coisa se desenrola. E aí Deus vai falar sobre Herodes. Houve uma situação que Herodes, de acordo com o historiador Flávio Josefo, que foi da época de Cristo, de Paulo, foi um historiador muito importante. Ele relata que Herodes, nesse episódio aqui, do versículo 20 para cima, provavelmente ele vestiu uma veste prateada, um colete, uma veste prateada, e essa roupa, com a incidência da luz do sol, essa roupa brilhava, e ela começava a reluzir, e o povo ouvindo o discurso de Herodes, e começou a dizer, aclamar Herodes Deus, e dizer que ele é Deus. E aí o que aconteceu? Herodes, ele morre comido de bicho 5 dias depois desse acontecimento. Porque ele não glorificou a Deus. Não é porque ele não deu glória a Deus com a boca, não. É porque ele não glorificou a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que Deus, ele não dá a glória dele para outro. Então Deus, ele fez com que Herodes fosse morto. Então diz a palavra de Deus que Herodes tentou calar, tentou silenciar, tentou abafar. E o texto termina dizendo que a igreja do Senhor cresceu, Herodes morreu, e a igreja foi crescendo, e a palavra de Deus se multiplicava e crescia. No verso 24, então quando a igreja estiver orando, intercedendo, buscando a presença de Deus, nada vai calar, nada vai parar a igreja. E é o que estão tentando fazer, calar a voz da igreja. Quantos viram aqui o que está acontecendo com a cantora Bruna Carla? Quem viu aqui? Bruna Carla emitiu uma opinião baseada na Bíblia. E estão tentando silenciar ela, colocando ela como homofóbica. E a palavra da moda agora é cancelamento, né? Estão tentando cancelar ela. Mas ela emitiu a sua opinião bíblica e também respaldada pela liberdade de culto, como diz a Constituição Federal. E é isso que querem fazer com as igrejas. Querem calar a igreja, querem sentenciar a igreja, mas nós temos que continuar orando, intercedendo, clamando ao Deus dos céus, porque Deus, ele abre as portas, ele livra e faz a obra crescer para a glória do teu santo nome. Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus a sua vida. Fique de